Então, sabe por que que eu virei um camelô? Que eu gosto de fazer minha oficina, trabalhar com jogos infantis, ajudando as crianças a criar um raciocínio lógico, pegar a coordenação motora. Por quê? Porque política, meu amigo, política não é para amador, entendeu? Política no Brasil não é para amador. E essa sessão do hacker Walter Delgatti, que nós vamos entrar nesse assunto hoje, e merece mais de uma sessão de vídeos. Por quê? Porque, sabe, tudo aquilo que a gente da CCI trabalha para acontecer, né? Aconteceu quase tudo nessa CCI, nessa CPMI com o Walter Delgatti. Aí esse título que eu coloquei aí, vocês vão entender da seguinte forma. Pô, João, esse Walter Delgatti é um criminoso. E aí nós vamos entender bem a participação do presidente da Câmara, o deputado Arthur Maia. E esse vídeo é um destaque para o Arthur Maia, tá certo? Arthur Maia, você vai ficar famoso depois desse vídeo. Porque o Arthur Maia fez um gol de placa. Por que é um gol de placa? Porque, sabe, ele usou da empatia, sabe? A empatia é uma maneira de você se colocar no lugar do outro, né? De você se aproximar do outro, de você ser solidário, sabe? Para você conseguir entrar no coração do outro, fazer com que a pessoa fique à vontade com você, porque você entende aquela pessoa. Então você passa a ter a confiança daquela pessoa, porque você transmitiu empatia, né? Então, gente, a empatia não é uma coisa negativa, é uma coisa boa. Você consegue se comunicar com as outras pessoas quando você passa a ter empatia por ela, que é a capacidade de se colocar no lugar dela, de sentir o que ela sente, entendeu? E essa do Walter Delgatti com o Arthur Maia é um exemplo clássico disso. Então, antes de eu entrar com o nosso recorte, e vou falar para vocês que nós já estamos no vídeo 79, gente, já está chegando no 80. E essa comissão cidadã de inquérito é realmente a comissão que vai fazer uma diferença danada. Está fazendo uma diferença danada. Porque a coisa mais difícil nesse país é fazer essa conciliação, né, das pessoas que pensam diferente, sabe? Da gente poder desenvolver esse dom, essa aptidão da empatia, para saber se colocar no lugar do outro, sabe? É despertar o sentimento, sabe? Deixar que os seus receptores, sabe, sensoriais, começam a ficar ativados para você perceber o outro e poder se comunicar com o outro, entendendo o outro. Então, o Walter Delgatti era um cara, né, que tinha uma deficiência não, uma carência, porque foi abandonado, né, pelos pais, segundo ele, né? Quer dizer, os pais não quiseram participar da criação presencial dele, né? Então ele foi criado por outras pessoas que não sejam o pai. Então ele ficou com essa carência de menino abandonado, sabe? Mas às vezes é um gênio também, né? Porque ele se foca bem num tema e aprofunda naquilo. E hoje a linguagem de internet é uma linguagem que é atrativa para muitas gerações, né? Que veio depois da minha, né? Na maioria do pessoal da CCI, eu acredito. Então, é um cara que domina muito essa questão de computação, sabe? De linguagem de informática. Eu comecei a aprender informática, sabe, quando o professor falou para mim assim: João, você vai aprender primeiro a linguagem DOS. DOS, D-O-S. Ih, rapaz, o que é isso? Aquela tela preta aparecia para mim. Aí eu tinha que... Onde que liga o computador? Aqui, pá, liguei. Era aquele disco flexível, não sei se vocês lembram disso. Era um disco assim, parecia um compacto, né? Era menorzinho, mas ele era flexível. Ele cabia o quê? Eu acho que era
700 kbytes. 700 kbytes era coisa assim, não dava nem 1 mega, sabe? Depois veio o disquete, né? Depois veio um disquete maior, até chegar no CD, pronto, e hoje veio os pendrives aí, pronto, esses HDs aí com 1 tera. Isso que você está falando grego para mim, João? Eu sei. Também foi grego para mim. Eu comecei a aprender isso assim. Ele falou assim, João, você vai aprender o básico da internet, que é o sistema DOS. Primeiro nós vamos estudar o que é uma linguagem binária. Aí, linguagem binária? Linguagem binária. O que é linguagem binária? É o 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Ou seja, tudo que você vê no computador hoje, né, é uma combinação de 0 com 1. Então, é uma linguagem binária. Mas eu não vou entrar nisso, não. Deixa isso para uma próxima participação. Eu sei que vocês ficaram curiosos. Não vamos falar muito sobre código-fonte, sabe? Log, linguagem binária, sabe? A gente, quando é curioso, a gente fuça, a gente aprende muita coisa. E como você pode interferir, né, num código-fonte para alterar, né, o procedimento dele. Mas, enfim, vamos nessa questão do Arthur Maia, do gol de placa do Arthur Maia, da coisa da empatia. E aí, esse vídeo vai ser só esse trecho da CPI, da CPMI, tá certo? Porque, gente, eu não sei se vocês concordam comigo, mas esse negócio de comissão parlamentar de inquérito, isso é tipo assim um reality show, um Big Brother, sabe? É uma batalha naval, é um war, sabe? É um jogo de pôquer, ao mesmo tempo é um jogo de truco, sabe? É um jogo de paciência também, você tem que fazer combinações. É um xadrez, sabe? Mas assim, antes de tudo, é um Big Brother, sabe? Então, a CPMI do 8 de janeiro é um Big Brother, um mega Big Brother, tá certo? E você tem a CPI do MST, que eu diria que é um reality show assim, da Fazendinha. Acho que é a Record, né? Da Fazendinha. E você tem a CPI das ONGs, né? Que é o No Limite. Não tem muita audiência, mas está ali, no meio da selva. Enfim, vamos ao que interessa. E por isso que essas comissões parlamentares de inquérito são muito disputadas, sabe? Porque ali se discute os problemas do Brasil. É o Brasil no divã. Então, é muita estratégia, muita... E não é para amador. Né? Eu vejo, por exemplo, a participação do Marcos Duval no começo, né? Marcos Duval é um homem, assim, é um cara, sabe, é gente boa, sabe, é do bem e tal. Mas, coitado, faltou para ele essa maturidade emocional, esse equilíbrio emocional, inteligência emocional. Porque ali, meu amigo, ali é guerra de narrativa também. Ali você tem que saber onde é que você pega o pulo do gato, sabe? E tem essa linguagem híbrida. Essa linguagem híbrida, nós vamos falar muito sobre isso depois. Mas, enfim, volta ao assunto aqui, porque nós estamos na Comissão Cidadã de Inquérito, João. Para de conversar gominha, João. Vai direto no assunto. Estou doido para saber o que você quer falar do Walter, o hacker de Araraquara, e esse gol de placa do Arthur Maia. Né? Pois é, porque tudo que a esquerda não quer, tudo que o Supremo não quer, tudo que o Alexandre de Moraes não quer é que se fale de urna eletrônica. Entendeu? Que se fale de vulnerabilidade da urna eletrônica. Porque o 8 de janeiro nasceu disso, o 30 de outubro nasceu disso, o 12 de dezembro nasceu disso, o 24 de dezembro nasceu disso. Essa fake aí de explodir centrais elétricas em Brasília nasceu disso. Então, tudo foi um emaranhado de construções, de fatos com narrativas para sair desse assunto da fragilidade da urna eletrônica. E aí a esquerda leva esse menino, esse Walter Delgatti, que foi o hacker responsável, entendeu? Por ajudar a liberar o Lula da prisão, porque ele desmoralizou a Lava Jato, ele mais os dois, né, foram aqueles personagens que invadiram, né, os WhatsApp, os Telegram, né, das autoridades da Lava Jato, e aí começou a contestar
a conduta deles e tal. Então era um cara voltado mesmo para a esquerda, era um cara, né, que teve um... E ele já falou que votava no Lula, que fazia tudo pelo Lula. E a esquerda e a oposição aproveitou isso. Mas o gol de placa mesmo foi quando conseguiu tirar dele, né, um assunto que envolvesse a urna eletrônica. E foi nessa hora que a direita bateu palma, entendeu? Porque realmente foi um gol de placa. E a esquerda ficou com um sorriso amarelo, quer dizer, a base do governo ficou com um sorriso amarelo. Pô, o cara falou da urna eletrônica. Não era. Então ele tinha na parte da manhã, que era só para falar com a base do governo, fizeram perguntas, sabe aquelas perguntas, você bate pronto, eu já tenho isso, você responde isso, eu pergunto isso, você responde isso, entendeu? Porque eles queriam criar uma narrativa para incriminar o Bolsonaro com a Carla Zambelli, com esse negócio de atacar as urnas eletrônicas, querer dar golpe. Então quando você pega uma autoridade de informática, que é o hacker de Araraquara, que é considerado pelo PT uma fera no assunto, porque foi ele que invadiu os sistemas, né, dos Telegrams para poder, né, pegar dados sigilosos de autoridades da Lava Jato. Então, é uma pessoa que tem, no mínimo, um gabarito técnico, né, de conhecimento nessa área de informática. E aí o cara vem e fala da fragilidade da urna eletrônica. Então joga por baixo todo o discurso de golpe. Pô, quem quer dar golpe? Eles estão falando mal da urna eletrônica, aí vocês trazem um especialista para falar mal do Bolsonaro e o especialista na área de informática fala da urna eletrônica, que ela é frágil. Então isso é um gol de placa. Então vocês vão ver, vocês vão ter até um sentimento assim de interesse nisso. Tem psicólogo aí na família de vocês? Se tiver, chama eles para ver isso, porque isso aqui tem muito de análise comportamental, gente. Tem muito dessa coisa, sabe? Deixa quieto, vamos mostrar. E o Marcelo Campos. Me conta um pouco dessa reunião. Reparem, eu sei que eu faço sacanagem, né, quando eu tiro da hora, né? Reparem o comportamento do presidente Arthur Maia. Ele vai chegar uma hora, que é a hora que ele entrar no assunto da urna eletrônica, o Arthur Maia não vai caber na cadeira, ele vai ficar inquieto, ele vai ficar assim, mexendo no microfone, você vai ver, ele vai ficar inquieto, ele vai ficar doido para pegar o microfone para falar, porque ele tocou no assunto da urna eletrônica. E o pessoal, né, que não é governo, o assunto que interessa é a urna eletrônica, nosso assunto, né, é a urna eletrônica. Esse imbróglio todo do 8 de dezembro, do 8 de janeiro, é por causa da urna eletrônica. Então, falar da urna eletrônica era, para a base do governo, pecado mortal. E para a oposição, era música. Então, o Arthur, repare no comportamento do Arthur, presidente da CPI. E o Marcelo Campos. Me conta um pouco dessa reunião. Essa reunião, a ideia era falar sobre as urnas e sobre as urnas e sobre a eleição e sobre a lisura das urnas. E a conversa, ela foi bem técnica, até que o... Vocês viram? Vocês viram como é que o Arthur ele não cabia naquela cadeira, sabe? Ele até preocupou, estou tampando a sua vista aí, porque ele virou, ele quis ficar de frente pro hacker, né? Pro Dalgatti. E aí ele agitou o microfone assim, estava doido para falar. Só que ele teve que esperar 30 minutos para chegar a hora dele falar. Então ele foi segurando isso, entendeu? Elaborando. E aí, vocês vão gostar, vou repetir de novo para vocês verem. A hora que ele fala de urna eletrônica, gente. Olha só. E o Marcelo Campos. Me conta um pouco dessa reunião. Essa reunião, a ideia era falar sobre as urnas e sobre as urnas e sobre a eleição e sobre a lisura das urnas. E a conversa, ela foi bem técnica, até que o presidente me disse, falou assim, olha, a parte técnica eu não entendo, então eu irei enviá-lo ao Ministério da Defesa e lá com os técnicos você explica tudo isso.
Meia hora depois é que ele entra com a pergunta. Tá. Antes de eu falar da pergunta, eu quero primeiro agradecer vocês pela audiência e pelo compartilhamento. Gente, nós estamos perto de estourar 60 mil seguidores. Isso é motivo de satisfação para mim e para você, porque esse trabalho é nosso, certo? Estamos lá no YouTube com 30 mil em 2 canais, 30 num, 30 no outro, mas o YouTube ainda é um campo minado para a liberdade de expressão, sabe? Ali, de um jeito ou de outro, eles dão uma podada. No Facebook, nós estamos aqui. E eu tenho o prazer de dividir essa plenária com uma plateia madura, sabe? Eu sei que a maioria de vocês são pessoas maduras, sabe? Que tem esse, sabe? Eu podia até falar esse tesão por dominar, né, conceitos de política, entender a política, porque quanto tempo a gente ficou sem discutir isso, assistindo essas mídias, né? Então, a CCI tem uma importância enorme por causa disso. E aí está a nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com. Qualquer valor, gente. Qualquer valor serve para a gente continuar existindo, porque nós somos os sentinelas da cidadania. A vigilância. Vigilância, né? Então agora, meia hora depois, aí vocês percebem que o Arthur Maia vai fazer a empatia, né? Ele vai se colocar na posição de pai, porque o rapaz foi abandonado pelo pai, né? Assim, abandonado, não quis criar. Então ele se coloca na posição de pai e tenta colocar o Delgatti na posição de filho. Então ele foi no âmago da alma do Delgatti. E aí, gente, a gente tem que pensar na questão humana, sabe? Nessa hora a empatia é uma coisa que pesa. Então, o menino realmente ele tem uma capacidade, tem uma carência emocional, né? Tem um foco direcionado para uma técnica, né? Que ele aprofundou nela, tem suas ambições políticas, financeira também, né? Mas é uma pessoa frágil, porque ele foi, sabe, faltou aquela carinho, então a pessoa fica insegura, fica meio perdida na vida, sabe? Então a importância de um pai, de um amigo, de uma mãe que acolhe o filho, sabe? Todo dia que você puder, vai lá dar um abraço no seu filho, na sua filha, sabe? Não despreze esse momento não, sabe? Procura saber, não deixa de acompanhar, sabe? É importante isso. Então você vai perceber, esse aí é um momento humano também. Você vai ver que o Arthur ele teve essa habilidade. Não sei se foi intencional ou não, né, pela experiência dele, por isso que eu falo, política não é para amador, mas ele foi, sabe, cirúrgico nessa colocação. Então, esse foi um momento mágico da CCI, da CPMI, tá certo? De grandeza, de muita grandeza. Vamos ver. Eu vou passar a palavra, antes de passar a palavra para o primeiro orador inscrito, que agora são os requerentes, os autores do requerimento, o primeiro é o deputado Rogério Corrêa, mas eu vou quebrar aqui uma praxe que eu, como presidente, eu sempre gostei de ser o grande mudo, mas eu queria hoje fazer uma única pergunta ao senhor Delgatti. Antes de falar, entretanto, doutor Delgatti, eu quero dizer assim, como pai de 2 jovens, eu estou olhando aqui para o senhor assim, com o coração cortado, de ver o senhor aqui nessa situação, preso, aqui nesse depoimento, falando de suas dificuldades financeiras. O senhor disse no começo que foi abandonado ainda criança pelos seus pais, porque o senhor é um homem de uma inteligência raríssima. Não nascem pessoas como o senhor toda hora. O senhor pode-se dizer que é um gênio, porque um homem que nunca estudou TI, que vai para o Ministério da Defesa, discute lá com profissionais altamente qualificados, que estudaram, que passaram em concurso para adquirir conhecimento, e o senhor vai lá quase que na condição de professor. Um homem como o senhor, certamente era para estar na academia, era para estar no ITA, era para estar numa universidade, era para estar em uma grande empresa brasileira, dando uma contribuição extraordinária para o Brasil. Extraordinária. É uma pena que a vida, às vezes, prejudique um talento natural como o do senhor. É uma pena.
Eu realmente olho assim como pai e a posição aqui do senhor corta o meu coração. Corta o meu coração. Assim, acho que qualquer pai que tivesse um filho com esse nível de inteligência teria muito orgulho do senhor. Você percebeu como é que ele colocou? Ele fez um gesto de empatia. Ele usou uma psicologia para poder atingir o emocional do Delgatti. E para que o Delgatti ficasse desarmado, sabe? Porque ele ia entrar no assunto da urna eletrônica. E é tudo que a esquerda não quer, é discutir a fragilidade da urna eletrônica. E ele estava ali, entendeu? Por convite da esquerda, da base do governo. Ele era uma arma da base do governo para tentar chegar no Bolsonaro, na Carla Zambelli. Então ele estava treinado para fazer um discurso ali. Você vê que aquele advogado dele ali é petista, né? E o cara tem passagem com ele vendendo o livro do Lula para poder dar dinheiro para pagar, entendeu? Então ali tinha assessores de deputados da esquerda falando no ouvido do deputado, do advogado. Então ele desarmou o Delgatti. Aí foi nessa questão emocional. Por isso que eu falo, gente, política não é para amador, tá? Então e aí o que ele faz? Ele fala da fragilidade da urna eletrônica. Vamos continuar vendo? Teria, pela sua inteligência, Agora, o senhor teve uma vida errante e que o trouxe a essa condição aqui que o senhor está passando. Eu queria só fazer uma única pergunta, só para entender, porque eu, diferentemente do senhor, sou quase um analfabeto digital. Então, é só uma pergunta mesmo técnica. Essa questão dessa palavra código-fonte, para mim, é uma coisa que eu, pessoalmente, não faço ideia do que seja. Eu já ouvi falar isso algumas vezes, mas para mim, eu não entendo o que é isso. Quando o senhor diz assim, o código-fonte, ele é feito pelos funcionários do TSE, é apenas um código-fonte que é colocado, e esse único código-fonte, ele vai para todas as urnas do Brasil, ou podem ser feitos mais de um código-fonte, colocar códigos-fonte, um determinado código-fonte em algumas urnas e outro em outras urnas? É só essa pergunta, porque é realmente uma curiosidade que eu tenho. Vamos lá, o código-fonte é o mesmo em todas as urnas. Assim que instalado, é solicitada a cidade. E ele, assim que é posto a cidade, ele apenas oferece os deputados de lá, os vereadores e prefeitos. E uma analogia simples aqui é que o código-fonte seria como a farinha, o ovo de um bolo, o leite. Então, e o compilado seria o bolo pronto. E quem tem acesso aos ingredientes consegue inserir um veneno lá e esse bolo fica venenoso. Como seria possível fazer isso? Em que momento? No momento em que é criado e editado e atualizado o código-fonte. É tudo que ele não podia falar para a esquerda, entendeu? Que a esquerda não queria que ele falasse, que a base do governo não queria que ele falasse, que o Supremo não queria que ele falasse, que o TSE não queria que ele falasse. Ele falou assim, olha, se tiver um técnico do TSE mal intencionado, ele pode colocar ali um código malicioso. Então ele fez tudo aquilo que o Bolsonaro vem falando há muito tempo. E quem colocou ele lá? A base do governo. Entendeu? Para desqualificar o Bolsonaro. E ele faz o inverso. Então ele traiu o pessoal da esquerda. Por isso que ele saiu de lá, a Polícia Federal mandou chamar ele de novo e pronto, condenou o cara a 20 anos de prisão. Então, o que aconteceu com ele? A direita foi, os canais de direita foram, para cima dele, falar, eu tenho que desqualificar esse cara, porque esse cara estava tentando atingir o Bolsonaro, então ele não pode ter credibilidade. Então, a direita, o pessoal da direita. Os canais de direita começou a desqualificar esse hack, porque ele estava ali para incriminar o Bolsonaro. Então, era interessante para os canais de direita desqualificar ele. É um cara sem credibilidade, é um cara com a ficha suja, é um cara com histórico de esquerda, entendeu? Um cara que mente.
Então, e a direita, quer dizer, e o governo, por sua vez, não pode referendar as palavras dele. Por quê? Porque ele falou tudo aquilo que a esquerda e o governo não quer que fale, que é a fragilidade do sistema eleitoral, que foi o motivo de todo esse imbróglio que aconteceu do dia 30 de outubro para cá. Você está entendendo? Então ele foi, assim, cirúrgico nesse ponto, atacou. Sabe, quando você pega um vampiro assim, enfia uma estaca de madeira no coração dele, esses filmes de vampiro que vocês veem aí, a mesma coisa, entendeu? Matou a narrativa da esquerda, do governo. De que tentativa de golpe, porque vocês atacavam a urna eletrônica. Pô, vocês chamaram um cara para falar que é especialista, que é hacker, que é técnico em TI, uma das celebridades que ganhou notoriedade por invadir sistemas, e ele vem e fala que a urna eletrônica é frágil e que pode ter um técnico de má-fé do TSE. Pronto, tirou os cabelos do Alexandre de Moraes da cabeça. Acho que eu falei besteira. Mas vamos lá. No TSE ou quando chega nas cidades? No TSE, nas cidades não. Nas cidades não? Não. E no TSE, é possível fazer isso com algumas urnas e não com outras, por exemplo? Sim. Caso haja alguém com mais intenções, ele faz esse código em todas as urnas, só que o código funciona apenas em urnas específicas, porque é uma zona maior, que tem mais votos, e ele usa também de inteligência artificial, e ele pega o resultado da anterior e faz a margem de erro, mais ou menos naquela região. Então, não seria algo grosseiro, que seria, apenas na cidade vai ter 100% dos votos. Não. Ele faz algo que soe, que seja de verdade, não um algoritmo. Inclusive, o algoritmo é a inteligência artificial, porque ela tem essa inteligência de manipular o voto caso haja alguém mal intencionado no TSE. Eu entendi. Agora, o senhor não saberia nos responder, eu imagino, assim, como é o procedimento para operar este trabalho dentro do TSE? Se é uma pessoa sozinha, se são 20, se são 30, o senhor tem ideia de como seja? Eles dizem que são 5 pessoas, mas eu descobri que até 2018, 2019 era apenas uma pessoa, que é... Eu posso falar o nome aqui da pessoa? Pode. Giuseppe Dutra Genino. Bola na trave! Quando ele falou o nome desse Giuseppe, sabe, tremeu as bases do Supremo, do TSE. Porque esse Giuseppe aí tem uma história. E aí o pessoal do governo aí suou frio. Você viu que ele perguntou, eu posso falar o nome dele aqui? Aí o Arthur Maia, pode. E falou. E se puxar o fio do Giuseppe, nossa senhora. Né? Mas não é o caso aqui. O caso aqui é a narrativa que foi derrubada, né, com a presença desse hacker, de que a direita queria dar um golpe com ataque às urnas eletrônicas. Que a esquerda trouxe um especialista para falar que a urna eletrônica era frágil. Então, o discurso da direita estava certo. Eles foram lá para dar assim, um selo de autenticidade no discurso da direita. Está entendendo? Então vai vendo. Em 98, ele já havia feito um curso de algoritmos. Em 98 ninguém sabia o que era isso aqui no Brasil. Ele fez um curso na França. Eu levantei isso, que ele fez esse curso na França de algoritmos. Então, eu achei estranho eles darem tanto poder a apenas a uma pessoa, porque outra pessoa no lugar dele, ou até ele, tem o poder de decidir o resultado de uma eleição. Ele vota por 200 milhões de habitantes, caso ele tenha essa má intenção. Então o Arthur Maia está pedindo silêncio, porque a turma do fundão... A turma do fundão tá pegando fogo. A turma, que isso? O cara tá queimando nosso filme. Pô, o cara traiu a gente, o cara falou merda. Não era pra ele falar isso. Cala a boca desse homem. Aí o Arthur, pô, para de falar aí, o cara tá falando. Vai vendo. Entendi. Mas hoje, isso não é mais feito por uma pessoa só. Hoje não. Após aquele inquérito de 2018, esse Giuseppe, ele se aposentou e agora tem mais pessoas. O senhor me lembra um personagem de um filme
um filme que é Prenda-me se for capaz, que é uma história real de um sujeito que era um falsário e acaba se transformando em agente da CIA, que foi no cinema interpretado pelo Leonardo DiCaprio, né? O senhor me lembra essa pessoa aí que, no fim, ele ajuda os Estados Unidos, ajuda o governo americano a se defender. Eu espero que o senhor compense o que errou até agora, que errar é humano, ajudando o Brasil. E dentro dessa linha eu queria lhe perguntar uma coisa para encerrar aqui minha fala. Ele já está ajudando o Brasil, não está? Então ele ajudou muito. Então, Arthur Maia, gol de placa, Arthur Maia. Eu espero que, se você estiver vendo isso, receba meus cumprimentos, porque você fez um gol de placa. Você destruiu toda a narrativa do governo, né? Que o pessoal da direita criticava as urnas porque queria dar um golpe de Estado. Queria, né? E aí o técnico, o especialista vai aí. E quando ele fala desse filme, Prenda se for capaz, ele joga esse glamour para cima do hacker, sabe? E o hacker é um menino carente, sabe? Um menino que tem essa coisa de se sentir valorizado, sabe? De ser aceito, sabe? Porque isso é a rejeição. A ausência do pai e da mãe provoca isso na pessoa, sabe? Então, não abandone seu filho. Elogie sempre, esteja sempre com ele. Ajude, sabe? Porque, olha aí, um talento, um cara com uma capacidade enorme, né? Então, vamos lá. Como uma pessoa que entende disso tão profundamente como o senhor, está claro que o senhor entende muito disso, qual sugestão o senhor daria na confecção do código-fonte para futuras eleições? Não que eu ache que houve nenhuma fraude, eu quero deixar muito claro aqui que eu me incluo entre aqueles que acreditam na lisura das eleições. Sabe o que chama isso? Dogma. O que o Arthur Maia acabou de fazer, dogma. Quando ele começou, ele falou assim, olha, eu sou analfabeto digital, não entendo nada disso. Então, a urna eletrônica para ele é um mistério. Então, no outro momento ele fala assim, eu acredito na lisura da urna eletrônica. O que é isso? É dogma. O dogma é quando você, eu entendo assim, né? Quando você não tem prova material que te faça acreditar naquilo, mas você quer acreditar. Então você acredita com fé, você pôs fé. Então é isso. O Arthur Maia fala assim, eu tenho fé, né? Eu não entendo, eu posso estar sendo enganado. O cara te dá um negócio para você apertar um monte de coisa, se você não sabe o que é, você vai arrebentar o negócio, entendeu? Então, você não pode falar que você acredita numa coisa que você não conhece. Então, se você acredita, se você pôr fé, não, eu vou botar fé em você, tá certo? Vou botar fé que o PT não mente, vou botar fé que o governo do Lula sempre fizeram a coisa certinho, que a urna eletrônica ela funciona certinho, vou botar fé. Então, isso é o dogma da urna eletrônica. Então vamos lá. Mas qual conselho o senhor daria para reforçar a segurança? É apenas um conselho técnico. Tá. Para a técnica, isso. Eu vislumbro ali que a única saída seria a urna imprimir o voto. Aí dá por vontade de pegar esses narradores de futebol. Gol! Sabe de quem? Sabe de quem? Dele! Arthur Maia! Imprimiu o voto. O cara, o hack, o PT trouxe um cara do hack que fala assim, a única saída para deixar a urna segura, imprimir o voto. É tudo que eles estão combatendo. Gente, por isso que eu falo, vocês vão adorar isso aí, porque a gente tem que ter uns momentos de descontração, né? Seria a única saída, porque nunca se sabe se há pessoas mal intencionadas na manipulação do código, e após estudos e análises, eu cheguei à conclusão que a única saída seria essa. Então não seria possível, por exemplo, se a urna imprimir o voto, que haja um voto votado e outro impresso diferente? Não, porque a pessoa vota e sai o voto. E ela tem a opção de descartar ou jogar no baú. Entendi. Perfeitamente. Muito obrigado. Viu?
Mas a gente está um pouquinho mais adiantado que esse hack aí, não tá? A gente sabe que não é só a impressão do voto. Tem uma coisa a mais aí, não é? Vou deixar que é o... Eu já falei isso tantas vezes, mas você já sabe o que eu falei. Enfim, o voto é importante, mas a gente tem que resolver essa questão aí, né? Então a CCI é bom por causa disso. Não desiste da CCI, gente. Ano que vem tem eleição. Olha a importância disso. Olha a importância da CCI. Olha a importância dessa contribuição, desse dízimo que você paga aí, né? Esse valor que qualquer valor, aquele que não vai te pesar no bolso, mas vai pesar, entendeu? No futuro dos seus filhos, no futuro dessa nação, porque nós vamos avançar para pacificar esse país, para construir um sistema seguro de votação, que a gente sabe como é que as coisas acontecem, tá certo? Então nós temos aí, né, o nosso menino aí, o Walter Delgatti, que por não atender os interesses da esquerda e não atender os interesses da direita, foi crucificado. Aí saiu dali a Polícia Federal do Alexandre de Moraes. Que hora que ele falou isso, bicho? O Alexandre de Moraes estava dando pulo na cadeira. O ministro Barroso estava dando pulo na cadeira. Entendeu? O pessoal não estava se aguentando. Manda prender aquele cara! Resultado, ele saiu de lá, pá, a Polícia Federal botou a mão nele. A Polícia Federal de quem? Alexandre de Moraes. 20 anos. Coitado. E aí, gente, use a sua empatia, sabe? A política é um caso, sabe? Não é para amador. Política no Brasil política no Brasil é um ambiente muito contaminado. A gente precisa muito. E aí, gente, é participação, é cidadania, sabe? A gente não pode ficar deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar à luz do céu profundo, sabe? Essa herança que a gente tem de ter esse país, eu já falei isso, vou continuar falando, é a nossa omissão. Entendeu? É nós acharmos que as pessoas vão usar da boa fé. Não. Você tem que dormir com o olho fechado e o outro olho aberto. O que é entendeu? De todos, tem que ter o cuidado de todos. Não podemos ser negligentes com a coisa pública. A gente não pode abrir mão dos nossos direitos e dos nossos deveres. Temos direitos? Sim, mas temos deveres. Você quer uma democracia? Quer. O que é democracia? Participação popular. Participação da maioria. Então, o que você está fazendo aí de braço cruzado, sentado no sofá? Vão participar, entendeu? É uma festa a democracia, não é uma coisa que vem do nada, sabe? Não é uma coisa imposta de cima para baixo. Democracia é de baixo para cima, é a gente que constrói, no dia a dia, entendeu? Na convivência, na ocupação do debate, no interesse pela causa pública, pela coisa pública, pelos... os códigos de conduta, pelas leis, pelas instituições. Então, a nossa omissão é que faz com que as coisas fiquem desse jeito. Então não se omita, participe, tá? Se envolva. Junte-se à CCI, compartilhe, comenta, curta, né? Contribua com o seu Pix. Não abandone esse país. Tá certo? Então fique com Deus. E que o manto de Nossa Senhora cubram e abençoe todos vocês, a família de todos vocês. Não se esqueça, gente, tenham empatia pelos seus filhos. Sabe? Não deixe eles terem esse sentimento de abandono, de insegurança. É um talento que está aí, coitado, carente. Não atendeu o interesse da esquerda, quer dizer, ele foi usado, a interesse dele foi usado por causa de uma carência dele. Tá certo? Reze pelo Walter Delgatti. Porque a direita está detonando ele e a esquerda está detonando ele, porque ele não atendeu o interesse da esquerda e a direita viu nele que era um cara que ia lá para atacar a direita. Mas na verdade era um menino, sabe, que queria atenção, que queria essa recompensa, sabe, do que ele não teve na infância. Então, é um menino que se conhece de um assunto que é complicado, né? Mas que é fantoche na mão dessas pessoas que não têm empatia, sabe? Usam das pessoas, né? O MST tem muito disso, eles usam da carência do pessoal do MST para fazer coisa errada. Então fiquem com Deus. Eu sou João Paulo Guimarães,
falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Vamos pacificar esse país, gente. Tá certo? Conto com vocês. Um abraço.